ele diz: eu não recebi de nenhum homem, eu recebi diretamente de Cristo. Aleluia! Ele tinha muita autoridade para ensinar, para falar, para pregar. E aí aqui ele vai dizendo para nós, apesar que no versículo anterior fala que tinha um homem que escreveu essa carta, né, que é o Técio, mas nós sabemos que quem ditou a carta foi o apóstolo Paulo. Porque jamais esse que escreveu iria dizer, quis falar sobre a revelação do mistério, que é Cristo. E qual é essa revelação desse mistério, irmão? Era um mistério que estava oculto por muito tempo, através dos profetas, através daquele povo, ali no Antigo Testamento. E Paulo vai nos dizer que o mistério da revelação é Cristo. E muitas vezes nós pregamos, ensinamos, e queremos que as pessoas entendam assim de primeira. Não é assim não, irmão. É um mistério. Ele já foi revelado. Mas para que as pessoas eles possam entender, nós precisamos de falar. Nós precisamos de falar. E aqui ele vai falando sobre, sobre a revelação que é Jesus Cristo. O Evangelho ele não é apenas um mistério revelado. Não, o Evangelho não é só isso. É um mistério que foi revelado. Não. Aqui, o mistério revelado é o cumprimento de uma profecia. Que ele ia vir. Jesus, ele ia vir. E quando o apóstolo Paulo, isso aqui mesmo, já vou adiantando aqui, ele escreve lá no capítulo 3, a partir do versículo 3 ali, de Efésios, ele vai dizendo, olha, esse mistério, ele estava oculto em todo o tempo, mas ele foi revelado a mim. Irmão, que privilégio. Os profetas falaram, diz Pedro, que eles falaram, eles anunciaram, mas ele não sabia do que falava, eles apenas falaram. Agora, Paulo diz, olha, esse mistério, se você ler ali do capítulo 3 ali para frente, você vai ver o apóstolo Paulo falando sobre esse mistério que foi revelado. Irmão, é muito privilégio para um homem. E é muito mistério, e é muito privilégio para você e para mim. Foi revelado a salvação, aleluia, através de Jesus Cristo, irmão. Tem gente que parece que ainda está faltando alguma coisa para que a revelação se complete. Mas a revelação ela já foi completa em Cristo Jesus. Aleluia. E o apóstolo aqui ele vai falando sobre as formas da glória de Deus. As formas do Evangelho. Isso aqui é apenas a saudação que o apóstolo está fazendo. Tá? É apenas um cumprimento. Quando ele fala a revelação do mistério. E os irmãos sabem, a revelação das coisas de Deus, de uma forma geral, não é algo que pode ser tirado de um livro, de um comentário bíblico, de alguma coisa, não. De maneira nenhuma. Não é somente pelo o estudo de algum livro, de não. É algo que você encontra fácil, mas aqui na palavra de Deus. Aqui está contido todo o mistério da revelação. A revelação, irmão, aqui ela é chamada de mistério, porque ele precisava ser revelado. Quando você lê Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29, muita gente conhece de cor, diz que as coisas reveladas são para Deus, as coisas ocultas, mas as reveladas são para nós. Mas Deus revelou algo que estava oculto para nós, que é Jesus Cristo. Aleluia! Quantas pessoas, irmão, precisam de compreender esta revelação? Quantas pessoas
precisa de entender. Mas é evidente, irmão, que toda vida que nós vamos ensinar, a gente tem uma preocupação de querer trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de força, que é bom, é maravilhoso. Isso aí é na segunda-feira, né, Mariana? É na segunda-feira, na quarta também tem, né? A gente quer, o pregador, é bom, mas tem hora que você tem que voltar para a Bíblia de uma forma mais concisa ali, no estudo da palavra. E a oportunidade nossa é essa, é na quarta-feira. Então aqui, a revelação, irmão, ela não é fora da Bíblia. A revelação, as promessas de Deus que se encontra está aqui na palavra de Deus. É por isso que nós nos dirigimos à igreja, é por isso que nós nos reunimos para ouvir falar da Bíblia, para ouvir falar da palavra de Deus, das promessas de Deus, de uma forma espiritual. Por mais que você se reúna na sua casa, por mais que você se reúna em algum lugar, a igreja é um lugar que Jesus deixou para nós nos reunirmos e ter comunhão. Comunhão. Quando eu falei sobre comunhão, né, e falei sobre a igreja, os irmãos podem dizer, mas é a salvação, a pregação. Irmão, o povo de fora, ele olha como que a igreja age. Como que a igreja, né, ela está se portando. O pessoal passa ali fora, você acha que ninguém está vendo, ninguém sabe como nós somos. A pessoa até te conhece, você não conhece ninguém, mas a pessoa conhece você. Então, eu sempre gosto de lembrar que a igreja primitiva, ela crescia no partir do pão, na comunhão, por eles estar juntos todos os dias, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Tem gente que ele fica muito preocupado de pregar no prédio que ele mora, né? Diz, irmão, você tem que pregar. Muitas vezes a pessoa não gosta de pregar, ou dependendo de onde você mora, as pessoas não querem te cumprimentar. Dependendo do prédio que você mora, é complicado. Eu moro num prédio que é difícil. Pessoal, tem 2 elevadores, se você puder, tem gente que te evita. Você percebe claramente que o sujeito está te evitando. Ele não quer conversar com você. Aí o que é que eu faço? Eu vou conversar com ele, irmão? É complicado. Mas por que eu estou falando isso? E tem um rapaz que toda vida ele vê eu e a Neide saindo para a igreja. Toda noite ele via. Segunda, é terça na sede, é quarta aqui. Isso já faz tempo, desde quando eu estava lá na Santa Cecília. Aí ele falou para mim, né? Ele é um atleta, é uma pessoa de estilo de vida bem diferenciado. Ele falou, qual é a igreja que você vai? Eu vou na Assembleia. Eu quero ir com você lá na sua igreja. Eu vejo que você vai direto, você está sempre aqui. Eu quero ir lá com você. Eu falei, porque antes, ele perguntou para mim, onde é que você congrega? Eu falei, eu congrego aqui do lado. Tá bom. Quando foi um dia, ele falou, agora eu vou com vocês hoje. Eu falei, hoje eu estou mais aqui não, eu estou lá na Liberdade. Ele falou, mas eu falei, vai lá e fica lá. E ele está lá na Santa Cecília. Então, irmão, você prega o evangelho até sem falar nada. Sem falar nada. Só você andando, as pessoas estão te observando, estão te olhando, e depois elas querem seguir você. Seguir Cristo, mas, né? Então, o que eu quero me referir, o quê? Por que a Bíblia fala sobre essas coisas? Por que Deus, ou seja, o apóstolo Paulo está falando sobre essas pessoas? Porque essas pessoas aqui, irmãos, esses amigos de Paulo, aqui ele cita mais de 26, né? Quando ele está falando das promessas de Deus, quando ele está falando dos mistérios de Deus, do que Deus tinha prometido para eles, que é o mesmo que Deus prometeu para mim e você, a salvação, a vida eterna, algo que você precisa entender conscientemente.
sem nenhuma dúvida, você precisa entender o propósito da salvação. Aleluia! E aqui o apóstolo Paulo está falando por que essas pessoas, elas compreendem, porque elas foram regeneradas. Sabe o que é regenerado? É uma pessoa que estava lá fora, não conhece nada do evangelho, está numa vida promíscua, de droga, vida de qualquer maneira. Aí Jesus chama ele. Quando ele chama, o Espírito Santo já entra ali na vida dele, já salva ele, já regenera ele, ou seja, recria dentro dele o Espírito de Cristo, dentro dele o Espírito Santo, entra na mente dele e liberta ele de vícios, liberta ele de... Aí ele é uma pessoa regenerada. E dentro desse tema ainda tem, que é complicado, eu vou só falar, porque tem muitas palavras, ainda tem a justificação, que é aquela parte, né, do seu pecado, da sua dívida que eu tenho e você tinha também com Deus. Aí Jesus, ele pagou aquela dívida. Paulo está falando para esses aqui, que eles foram regenerados. E como nós podemos entender, irmão, essa revelação do mistério aqui falado? Como nós podemos entender isso aqui que Paulo disse? Olha, Cristo conforme a revelação do mistério. Como nós podemos entender? Obedecendo a palavra de Deus. Não há outro meio. Não há outra maneira de você entender a revelação do mistério que é Cristo, se você não obedecer a palavra. Você pode correr para onde você quiser, mas sem... irmão, mas é tão difícil obedecer. Eu não sei o caminho. Você sabe o caminho para obedecer. Trabalhe com o que você já tem em Cristo, com o que você já conhece de Cristo. E aí, a cada dia, a sua vida, ela vai frutificando na presença do Senhor. E nós, a cada dia, somos participantes dessa revelação, desse mistério. E quando o apóstolo está falando aqui de regeneração, no capítulo 2 de 2 Coríntios, a parte B, o apóstolo Paulo ele fala alguma coisa muito importante. A pessoa regenerada, a pessoa santificada, ele tem mais facilidade, ele tem muita facilidade para entender as coisas de Deus. Sabe por quê? O apóstolo Paulo está dizendo aí, 2 Coríntios. Obrigado, irmão. O que é que ele diz aí, irmão? Nós temos a mente de Cristo. Depois que acontece esse milagre aí na sua vida, né, Davi? Davi aceitou Jesus domingo aqui, tá? Está ali atrás, está sentado aí. Domingo depois do culto ele disse, olha, eu quero aceitar Jesus. Ele veio aqui, nós oramos por ele. Aleluia. Esqueci de fazer o apelo, mas ele aceitou e veio aqui. Irmão, quando Deus quer fazer a obra, é assim. Não que a palavra foi excelente, mas depois do culto ele veio aqui e disse, eu quero estar aí, já ganhou uma Bíblia. Depois do culto eu vou conversar com ele qual é o caminho para ele ler a palavra. Louvado seja Deus. Então, Davi, o Evangelho já fez isso, Jesus já fez isso na sua vida. Entrou, te libertou daquele sofrimento que você tinha, dormiu bem? Que ótimo. E agora é só agradecer. Então, o apóstolo diz alguma coisa muito interessante. Irmão, você tem a mente de Cristo. Como pode, irmão? Como pode? Você, nós termos a mente de Cristo. De que maneira? É o Espírito Santo que fez essa lavagem dentro de você. Lavagem que eu falo é purificação. Você foi purificado. Ainda que você tenha alguns problemas de sua ordem aí de vida, né? Mas você foi purificado. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve um momento, ele diz assim,
É impossível que alguém, depois de ter recebido a luz do Evangelho, ter resplandecido na mente dele, na vida dele, ele volte a ser aquilo que ele era. A gente sabe que pode voltar, mas o apóstolo Paulo disse que não. Você fica com quem? Com quem volta ou fica com Paulo? Com o apóstolo. Então aqui o apóstolo ele vai falando uma coisa. A Bíblia tem uma mensagem, irmão, espiritual. A Bíblia diz que o homem natural, ele não conhece as coisas de Deus. Ou seja, sabe o que é que diz aqui? Sabe o que é que Paulo diz assim? Que o homem natural, ele está fora dessa compreensão. Ele não entende. Mas o homem espiritual, o homem que é homem e mulher, ele compreende as coisas do Espírito. Aleluia! Embora você diga, irmão, eu sou fraquinho, a minha fé, eu estou caminhando, eu tenho muito problema, eu tenho muita dificuldade. Irmão, da mesma maneira que eu fui purificado, todos foram no mesmo nível. Não tem alguém menos purificado ou mais purificado. Todos são iguais. A obra de Cristo redentora na vida do homem e da mulher é de uma maneira só. Aí o apóstolo, o que é que ele diz? Com essa mensagem aqui. Ele consegue alinhar. Eu vou usar aqui uma linguagem, professor da Silva, vou usar uma linguagem, ele consegue aqui alinhar no verso pronominal, tá? O que é pronominal? Depois você vai entender o que é. Na mesma linha, lado a lado, coloca o pensamento humano com a mente de Cristo. Quer saber como? O Espírito Santo. Chega a colocar ali, irmão. O homem ter a mente de Cristo, não dá para entender isso. Não dá para você compreender. Mas você tem a mente de Cristo. Ou seja, se você tem a mente de Cristo, qual é o seu caminho agora? É buscar as coisas que são? Aleluia! Qual é o meu caminho agora? É buscar as coisas que são do alto. E o apóstolo ele aqui nos coloca da mesma maneira. Por que ele está falando isso? Por que Paulo fala isso? Porque ele está falando aqui também da sabedoria de Deus para o mundo. Viu o último versículo lá, o penúltimo versículo? Ele está falando aqui da sabedoria de Deus. Irmão, se você for fazer a sabedoria de Deus versus mundo, a diferença é terrível. Quando você coloca a sabedoria, e é o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está sempre falando, olha, a sabedoria tem hora que parece loucura, porque não dá para entender, tem dificuldade de entender, mas quem tem a mente de Cristo, entende. Se tu ser alguém de fora aí, que não conhece o Evangelho ainda, ele não vai entender nada do que eu estou falando aqui, mas os crentes dão até glória a Deus, aleluia, porque sabe, irmão, você tem a mente de Cristo, você foi regenerado, justificado. É pouco, irmão. É pouco isso. Justificado, regenerado. Paulo ainda fala da filiação. Você é filho de Deus. Filiação. Você sabia que Deus ele nem precisava nos ter colocado na posição de filho? Não precisava. Ele só precisava deixar como lavado, justificado, regenerado. Está bom demais, não está? Mas eles estão. Jesus disse, olha, vocês são meus irmãos. Aleluia! Aleluia, Pai. Eles estão junto comigo. Lê lá João 17. Aquela oração de Jesus, ela é atual, irmão. Aquela oração não está no passado. Está no presente. Pelo aquele tempo que passou, mas está no presente. Jesus falando de sermos irmãos.
quando ele estava, disse para os discípulos: vocês não chamam mais de servo, chamam de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Aleluia! Por isso que eu falei assim, da amizade de Paulo. O maior amigo de Paulo é difícil de dizer, mas eu acho que era Timóteo. Paulo tinha uma afinidade, um amor tão grande pelo aquele jovem, guiava ele, conduzia ele. Imagina Paulo, irmão, o apóstolo, né? As pessoas gostam de classificar, né? Diz que Paulo era o apóstolo do amor, aliás, que João era o apóstolo do amor, né? E Pedro era o apóstolo, né? Tinha o seu segmento, e Paulo, ele era o apóstolo que fazia com que as pessoas colocassem e entendessem a sua posição diante de Deus. É um apóstolo que ele fazia as pessoas compreender, e é o que ele está falando aqui para nós nessa noite, que nós entendemos, nós temos a mente de Cristo. Você pode ter o problema que tiver, você pode ter o defeito que você tiver, que ninguém saiba, que só você tenha, você pode ter o que você tiver, mas saiba de uma coisa, Jesus te regenerou, Jesus te comprou, você tem a mente de Cristo, é isso que o apóstolo aqui está nos ensinando. Aí ele diz que você, né, que escolheu o evangelho, eu que escolhi a prioridade, nós escolhemos a sabedoria de Deus. E esses que rejeitam o evangelho é tolice. É isso que o apóstolo Paulo ele está falando aqui. E aí ele continua falando sobre a transformação, ele continua falando sobre compreender, e agora ele insere a figura do homem espiritual, né? Que significa que nós temos a mente de Cristo e que nós pensamos em cima, buscamos as coisas do alto, aquilo que Cristo, ele preparou para nós. Se eu fosse aqui enumerar, irmãos, as qualidades de uma pessoa regenerada, justificada, filiada, né? Por que eu falei de filhos aqui? Eu vou voltar um pouco atrás. Irmão, os anjos, eles são criatura de Deus. Os anjos gostariam muito de ser chamado filho de Deus, mas não coube a ele. Essa posição Deus deixou para mim e para você. Ser chamado filho de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E agora, irmão, eu quero lhe perguntar, uma pessoa que tem a mente de Cristo, uma pessoa que pensa nas coisas do alto, uma pessoa que foi chamada por Deus, aleluia, ela precisa ser alertada muitas vezes que ela precisa viver em obediência. A palavra é para isso. Muitas vezes a gente quer pregar que a porta vai se abrir, a porta vai abrir. Porque Jesus vai curar, Jesus vai curar. Mas você precisa entender que também nós precisamos obedecer. Aleluia! Louvado seja Deus. E quando a pessoa obedece, irmão, o que é que pode acontecer na vida dele? A vida dele começa a ser uma vida diferente. Quando a pessoa começa a obedecer a Deus, eu vou dizer uma palavra que está muito fora de moda dentro das igrejas hoje. Santidade. Oh, misericórdia. Alguém prega, pula, canta, mas e santidade, irmão? A santidade é a característica daquele que busca a Deus. Ninguém sabe quando eu estou santo. Eu não sei quando você está, mas Deus sabe. Deus sabe. Às vezes você olha para o fulano, pessoa, ele não é tudo isso, não. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Aleluia. Você sabe. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Interessante, Paulo não disse assim, né?
testifica com o meu espírito, eles com o nosso. Não foi egoísta não dizer com o meu, que ele era realmente aquele homem lá de Deus, mas ele disse, não, com o nosso espírito. Tem um homem que ele escreve muito aí, já não está mais entre nós, mas era um teólogo muito grande, e ele faz uma classificação da santificação do crente diante de Deus, e ele fala da santificação, dos estágios da santificação. Porque a santificação você não é uma coisa na sua vida de um dia, de uma hora, de um momento. Não, eu vou usar a palavra aqui, talvez não seja isso, mas progressiva no sentido de crescente. A salvação, a santificação, ela vai crescendo na sua vida. Hoje você depois você começa a andar com uma pessoa crente, você arruma um amigo crente, uma pessoa que tem a mente de Cristo, e ela vai te ajudando a você, né? Você vai vendo e você vai, eu preciso ser que nesse irmão. Ele não precisa falar nada para você, mas só de você se aproximar dele, você sabe que é uma pessoa santificada. Ainda que o teólogo diga que a santificação ela é posicional, ou seja, da maneira que você ali é achado em Cristo, você está em Cristo, ele vai falando da santificação posicional, ou seja, aqui você está no nível, depois você está no outro, e você vai buscando a Deus. Então, a salvação ela não é a santificação não é algo que é definido. Eu sou santo, acabou, não. Isso aí é perfeição, você nunca vai chegar no nível, mas você pode ir melhorando. Eu posso ir melhorando. E quando a gente está no processo da santificação, irmão, crescente, claro, né? Se for decrescente, fica mais... crescente, todas as pessoas que estão próximas de você, ela é beneficiada. Estou falando de vida espiritual, e pode ser até material. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a santificação, irmão, é algo prático. É o que eu posso decidir. Se eu quero ser santo, eu quero melhorar a minha vida, eu decido. É você que decide. Jesus já fez o que precisava fazer em você na parte, né, mais difícil, que é justificar, que é regenerar, que é libertar, que é colocar na posição de filho. Agora a parte de santificação é minha e sua. Amém, irmão? Ficou difícil, né? Hoje ninguém fala mais santidade, irmão. Santidade. Eu lembro, né? Eu vou aqui concluir meu raciocínio aqui, meu texto bíblico aqui, que é muito grande. Eu comecei a falar, mas quando a Bíblia fala de buscar as coisas, né, do alto, as coisas celestiais, né, quando se escreve, porque quem ressuscita com Cristo, ele já está numa condição que ele sabe o caminho de buscar a santidade. Ele sabe. Por mais que você queira dizer que não, mas um cristão que ele já está andando, ele sabe. Mas nós temos uma dificuldade, uma barreira, irmão, incrível. Tem gente que não acredita. A nossa vida é uma luta diária, irmão. Diária. A gente não sabe, mas Jesus diz assim, olha, o anjo do Senhor, olha que palavra simples, o anjo do Senhor, ele acampa ao redor do seu, ele livra e guarda. Parece um texto isolado. Não, irmão, isso é aplicado à nossa vida. Deus está cuidando de você. Você não sabe o que poderia ter acontecido hoje para você e Deus te livrou, você nem viu. Mas não tem a característica de chegar aqui e agradecer. Senhor, eu te agradeço pelo dia. Te agradeço pelo livramento, né? E aqui eu quero dizer, nós só vamos buscar as coisas de cima, porque cada dia nós sentimos a necessidade do mistério conhecido que foi revelado, Jesus Cristo. E Jesus se revela na vida do homem,
Jesus se revelou na minha vida. Louvado seja Deus. E a Bíblia nos convida, a palavra de Deus nos convida aqui nesta noite, né, que nós devemos. Olha o versículo, vou ler novamente. Porque, olha como o apóstolo fala, o 2:16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Simples assim. E quando você tem a mente de Cristo, o que é que você pode fazer? Você tem a mente de Cristo. Só que a sua mente, ela é variável. O apóstolo coloca ali, né? Numa situação prenominal. É isso, professor? Que pode ser ali igual, está no mesmo nível. Por quê? Porque é o Espírito Santo que te leva ali àquele lugar. Para que você esteja no pensamento. Mas aí quando você lê Romanos, capítulo 12, versículo 2, o que é que diz lá? Como é que está a sua mente? Renovai-vos pela transformação, né? Pela mudança do vosso entendimento. Entendeu agora? Você tem a mente de Cristo, eu tenho a mente de Cristo. Mas quando a minha mente ela está querendo baixar, ficar menos do que a mente de Cristo, quando está ali, ó, quando eu sinto que eu estou decaindo, aí o apóstolo Paulo convida, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem é que vai voltar a minha mente de novo para cima? Eu mesmo. Você mesmo. Você mesmo. É eu mesmo. Como? Procurando o caminho da santificação. Procurando o caminho de ler a palavra. De meditar nas coisas de Deus. Isso é o verdadeiro buscar as coisas que são de cima. Não as de baixo que perecem. Só naquele dia, irmão, nós vamos ver a diferença. Amém? Vamos ficar de pé, irmão, agradecer a Deus por esta oportunidade. O culto de ensino da palavra, eu creio. Quantos recebeu essa palavra, irmão, nesta noite? Amém? Amém. Aleluia. Deus abençoe a sua vinda aqui. Nosso irmão que está nos visitando, que está conosco. Alisson, né?